caracteriza um livro? É só algo que guarda e difunde informações? Ou tem a ver com folhas de papel encadernadas, letras, tinta, com sentir seu peso em nossas mãos e o cheiro de suas páginas? Isto é um livro? Provavelmente não. E isto? Para responder, vejamos como eram os primeiros livros, para compreender como esses elementos se juntaram para fazer algo que é maior do que a soma de suas partes. O mais antigo objeto que consideramos ser um livro é o códice, uma pilha de páginas costuradas por uma das bordas. Mas a grande revolução da história do livro foi a prensa de Johannes Gutenberg na metade do século XV. O conceito de tipo móvel tinha sido inventado bem antes, no Oriente, mas a invenção da prensa de Gutenberg teve um efeito profundo. De repente, as elitistas classes dos monges e dos governantes perderam o controle sobre a produção de textos. Era mais fácil espalhar mensagens e cópias podiam ser produzidas constantemente. Surgiram casas editoras por toda a Europa. O produto dessa explosão bibliográfica é conhecido em alguns aspectos, mas marcadamente diferente em outros. O esqueleto do livro é o papel, o texto e a capa. Há mais de 2000 anos, os chineses inventaram o papel como uma superfície para escrever, e o papel foi precedido pelo papiro dos egípcios. Contudo, até o século XVI, os europeus escreviam em folhas finas de madeira e em pergaminhos duráveis feitos de peles curtidas de animais. A popularidade do papel acabou se espalhando pela Europa, e a impressão substituiu o pergaminho, pois a quantidade reduzia os custos. As tintas eram feitas por mistura de pigmentos de origem vegetal e animal com água ou vinho. Mas como a água não adere a um tipo feito de metal, o uso da prensa exigiu usar tinta a óleo. As impressoras usavam tinta preta feita de uma mistura de fuligem, terebintina e óleo de noz. E quanto ao tamanho das fontes e tipos? As primeiras peças de tipos móveis consistiam de letras ao contrário, moldadas em relevo na extremidade de suportes de ligas de chumbo. Eram feitas à mão e caras, e cada um que criava os moldes fazia um desenho diferente. A padronização só foi possível quando houve a fabricação em massa e a criação de um sistema acessível de processamento de palavras. Quanto ao estilo, deve-se a Nicholas Jensen o desenvolvimento de 2 tipos de fonte Roman, que deram origem a milhares de outras, inclusive a conhecida Times Roman. Algo tinha que juntar tudo isso, e até o final do século XV, as capas eram feitas de madeira ou de folhas de papel coladas. Essas seriam, por fim, substituídas por cartões de fibras originalmente destinados à encadernação de alta qualidade no fim do século XVII, mas depois, como uma opção menos dispendiosa. As ilustrações de capa atuais são ferramentas de marketing, mas nos livros antigos serviam para mostrar uma ordem. Até as lombadas têm história. Sem importância estética inicialmente, as primeiras eram planas e não abauladas. Livros com lombadas planas eram mais fáceis de ler por permitir ser colocados sobre a mesa, mas estavam mais sujeitas ao desgaste de uso. A lombada arredondada resolveu esse problema, embora tenha trazido novos, como o fato de o livro não parar aberto. Mas a flexibilidade foi mais importante, especialmente para leitores apressados. À medida que o livro evoluiu e brochuras são substituídas por telas planas e tinta eletrônica, esses novos objetos e arquivos ainda são livros? O contato com a capa e o cheiro do papel traz algo especial para essa experiência? Ou a magia está apenas nas palavras, não importando como elas são apresentadas? Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe, ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.